Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Hoje vamos compartilhar de um assunto polêmico com a seguinte indagação: os milagres provam a divindade do Cristo? Mas, por um outro lado, é um assunto que vem fortalecer nós cristãos a essência divina do nosso irmão Jesus Mestre, motivando-nos na caminhada benfeitora das suas obras aqui na Terra. Toda a nossa reflexão sobre os milagres provam a divindade do Cristo está baseada no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Ele depois do seu desencarne, trazendo toda uma conotação da verdadeira identidade de Jesus Cristo em uma das suas coletâneas. Porém, foi escolhido por nós uma obra que ela foi revisada em 2016, por ter uma linguagem mais contemporânea, mais facilitada para o entendimento dessa temática. E ela foi adaptada por Lois Neumores. Então, todas as conotações, todas as reflexões que fizermos aqui está totalmente baseada no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E para nós darmos encaminhamento à nossa noite, vamos deleitar com um pequeno trecho de um poema escrito por José Pacini, Jesus, o educador de almas. Jesus não foi um mestre de gestos largos, de atitudes místicas contemplativas, que vivesse confinado em ambiente religioso ou em local distante, isolado do convívio diário, longe da sua vida prática. Nem era um profissional religioso, era um simples carpinteiro que causou espantos em alguns diante do que falava e fazia. De onde lhes vêm estas coisas?
E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão conosco aqui as suas irmãs? Escandalizavam-se. Diz Marcos 6:2-3. Jesus foi um educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se, de progredir, conforme ensinou no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Toda a mensagem religiosa do Mestre fundamenta-se no esforço da criatura, no sentido de revelar essa herança divina que todos nós trazemos. Nada de graças, além da graça da vida. Nada de privilégios, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:27. E com esta energia de luz, de pensamentos benfazejas, demos por pensamentos de gratidão ao nosso Deus, ao nosso Pai de amor e misericórdia, ao nosso Mestre e amigo Jesus e à nossa Mãe Maria. Gratidão pela oportunidade de todos estarmos nesta vida terrena em busca da nossa evolução espiritual. E que as palavras, o contexto trazido por Allan Kardec possa fortalecer a nossa caminhada, trazendo-nos aprendizados, significações que vão nos auxiliar nesse crescimento diário, na nossa reforma íntima nesta vida terrena, fazendo com que nós nos aproximemos mais ainda do nosso Pai de amor e bondade. Que assim seja, graças a Deus. E para começarmos, antes até de começarmos a desenvolver uma reflexão sobre os milagres da divindade do Cristo, vamos falar um pouquinho das fontes das provas sobre a natureza do Cristo. Como é que isso ocorreu? Então, a questão da natureza do Cristo, ela foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo. E podemos dizer ainda que está longe de ser concluída. E essa divergência sobre a divindade do Cristo, ela originou a quebra da igreja, trazendo a origem de novas seitas, divididas essa igreja há 18 séculos já, sendo notável que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros titulados do clero. Então eram homens esclarecidos, muitos deles escritores de talentos, gabaritados na ciência teológica, que não achavam conclusivas as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. E aí vem a pergunta na obra de Allan. Mas por onde encontrar esses fatos, se não nos atos e nas palavras de Jesus? Como ele não escreveu nada, Jesus não escreveu nada, e seus únicos historiadores são os apóstolos, que também nada escreveram enquanto Cristo vivia, e ainda não há nenhum historiador laico, ou seja, aquele que não seja religioso, contemporâneo lá do Cristo, que tenha falado a seu respeito, e também como não há nenhum outro documento sobre a vida e a doutrina, além de quê? Dos evangelhos. Então é aí, aos evangelhos, que se há de procurar a chave do problema. E aí Allan Kardec coloca o seguinte, que todos os escritores não só deixaram simples comentários e apreciações, reflexos de opiniões pessoais, contraditórias. Nenhum deles teve a capacidade de citar um fato referente a Jesus novo, ou seja, fora do evangelho. Os autores sacros só conseguiram girar dentro de um mesmo círculo
produzindo apreciações pessoais, deduzindo ideias de acordo com seus pontos de vista. E aí, Kardec levanta a seguinte questão, de que se apoia exclusivamente nos fatos que ressaltam o texto do Evangelho e que todos esses fatos foram examinados friamente, conscienciosamente e sem partido, permitindo uma farta meios e fatos para a convicção da divindade do Cristo. E aí nós voltamos à nossa pergunta: milagres prova a divindade do Cristo? E o livro da Obra Póstumas traz o seguinte, que sim, porque segundo a Igreja, a divindade do Cristo foi firmada pelos milagres, que testemunhavam o sobrenatural. Essa consideração dos milagres pautados no sobrenatural, ela teve um determinado peso forte na época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Mas entrou em cena a ciência, que levou suas investigações até as leis da natureza. Então, o que ocorreu? Até os mais incrédulos, até os mais crédulos, não acreditam mais em milagre depois da intervenção da ciência sobre as leis da natureza. E essa descrença também, ela teve muito peso por conta dos abusos das imitações fraudulentas e as explorações que essas imitações vêm sendo feitas ao longo da história. E assim, a fé nos milagres foi destruída pelo próprio uso que fizeram delas, onde resultou que muitas pessoas consideram agora os milagres do Evangelho como puramente lendários. Aliás, a própria Igreja, ela tira os milagres de todo alcance como prova da divindade do Cristo, quando declara que o demônio também pode operar tão prodigioso fato. E se o demônio tem esse poder, se ele pode fazer coisas espantosas, capazes de iludir os eleitos, como poderão simples mortais distinguir os bons milagres dos maus? Não será de temer que, observando fatos similares, confundam Deus e Satanás? E com isso, Kardec coloca que deram a Jesus um rival com semelhante habilidade é um grande desajuste. Mas a Igreja, como diz Kardec, não contava com a ciência. Não contava com o progresso que a ciência, que esse reinado de fé cega e ingênua pudesse ser fim quando a ciência trouxesse uma veracidade sobre o assunto e que as pessoas também começassem a fazer as suas reflexões, colocar aquela fé tão dominadora da Igreja não tivesse tanta veracidade. E aí, ao invés de fortalecer os adeptos a ela, minou esses fundamentos que tanto faziam de fortaleza o seu reinado aqui na Terra. Bom, diante disso, aberta às leis da natureza, o fato de ser milagre começa a ser explicado e se acha num lugar de causa, está ligado à causa de está ligado a fato, a causa conhecida. Desse modo, foi que as descobertas da ciência colocaram no domínio das coisas naturais muitos efeitos que eram qualificados de maravilhosos, de prodigiosos. Porque se colocava como maravilha, mas ninguém questionava a causa. Mais tarde, então, também, através da ciência,
o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a organização geral do mundo invisível, aonde nós todos vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, permitiu a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando então que esses fenômenos não constituíam mais do que outros, anulando assim toda aquela crença de milagre, deixando em seu lugar o fortalecimento das leis da natureza, aonde há explicação para tais causas. E nesse sentido, Kardec traz o seguinte, que todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da anestesia, da transmissão de pensamento, do hipnotismo, das possessões, das obsessões, transfigurações, aparições, que formam um conjunto de milagres no Evangelho, pertence a essa categoria de fenômenos. Sabemos agora, então, que esses efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas que se têm produzidos em todos os tempos, não é só um tempo, em todos os tempos e no meio dos povos, aquilo que foi considerado sobrenatural, agora existe uma explicação de cuja causa não se percebia nos tempos dos milagres. E isso nos ajuda também a compreender que todas as religiões tiveram seus milagres, que não são mais do que fatos naturais, quase sempre, porém, aumentados até o absurdo pelo fanatismo, reduzindo assim o seu valor de conhecimento atual. E hoje que nos permite a desvendar, a erraticidar a própria lenda dos milagres. Então, a possibilidade, isso nos traz, Kardec nos traz muito claramente isso, que a possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus, se acha hoje completamente demonstrado pelo magnetismo e pelo espiritismo. E isso é pautado em quê? Pautado em fenômenos naturais. Como eles se produzem às nossas vistas, que seja espontâneo, provocado, não há nada de anormal em que Jesus possuísse capacidades idênticas de nossos médiuns. No momento em que essas mesmas capacidades, em diferentes graus, hoje já é percebido isso, que essas capacidades em diferentes graus, então não é o mesmo grau do nosso mestre irmão Jesus, encontra-se na multidão, nas sociedades, e não é nada divino. Eles não implicam em alguma existência de natureza sobre-humana. Mas, por que Jesus qualifica os milagres nos seus atos naquela época? Justamente porque, na época, era uma forma das pessoas compreenderem a mensagem que Jesus era protagonista na Terra. Ele foi enviado por Deus para protagonizar a verdade sobre o divino, a necessidade de mudanças que os filhos de Deus teriam que optar na caminhada terrena. Então, ele não podia dar outro nome. Fato digno de nota é que se serviu essa denominação de milagre lá no Evangelho para atestar a missão que Jesus recebera de Deus, segundo as suas próprias expressões. Porém, nunca Jesus, na história do Evangelho, a gente encontra um prevalecimento desses milagres para se apresentar como possuidor do poder divino. E aí Kardec coloca que é muito importante, então, riscarmos hoje os milagres do conjunto de provas
sobre que se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. Mas para nós realmente compreendermos isso, a Kardec traz, e aí nós trazemos apenas alguns trechos das palavras que Jesus deixou no Evangelho e que provam a sua divindade. Então, Kardec, ele começa assim, com passagens de Jesus no Evangelho, que vai comprovando, que nós vamos refletindo sobre essas palavras e que traz a prova da sua divindade. Então, inicia assim: dirigindo-se a alguns de seus discípulos que disputavam para saber qual dentre eles era o maior, disse Jesus a eles, chamando para junto de si uma criancinha: quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for menor entre vocês será o maior de todos. Lucas 9,48. Lá em Marcos 9,37. Quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim recebe. E aquele que me recebe não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Lá em João 7,33. Ainda estou convosco por um pouco de tempo e vou em seguida para aquele que me enviou. Mais uma, de Lucas 10,16. Aquele que vos ouve, a mim me ouve. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. Aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Veja que o dogma estabelecido pela Igreja sobre a divindade do Cristo se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa e a de Deus. Pois que por esse tal dogma, Jesus foi considerado o próprio Deus. Isso era um artigo de muita fé. Ora, estas palavras que Jesus tantas vezes repetiu, aquele que me enviou, não só comprova uma dualidade de pessoa, mas também, como nós já dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas, pois aquele que é enviado necessariamente está subordinado ao que envia, pelo fato de obedecer àquele que pratica um ato de submissão. Jesus o disse em termos categóricos: não vim de mim mesmo, foi ele quem me enviou. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam absolutamente igualdade, nem ainda uma mesma identidade. Os apóstolos, eles tinham a palavra de Jesus como a de Deus. Quando ele lhes diz, aquele que lhes ouve, a mim me ouve, certamente não queria dizer que seus apóstolos e ele fossem uma só mesma pessoa, igual em todas as coisas. Então, a dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e de subordinação de Jesus a Deus, ressaltam sem equívoco nenhum através dessas passagens também. Olha o que Jesus fala para os apóstolos, e isso está registrado em Lucas 22, 28 a 30. Foram vocês que permaneceram sempre firmes comigo nas minhas tentações. Eis porque preparo o reino para vocês, como o meu Pai preparou para mim, a fim de que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e que estejam sentados em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Outra passagem, João 8,38. De mim digo o que vi junto de meu Pai, e vocês fazem o que ouviram seus pais. Ao mesmo tempo apareceu, olha lá, na transfiguração, Jesus coloca: este é meu filho bem-amado, escutem a ele. Jesus, isso em São Marcos, quando apareceu Deus apresentando Jesus como seu filho enviado, com essa missão. Então, por essas palavras, Jesus consagra o princípio da diferença hierárquica que existe entre o Pai e o Filho. Ele podia ser filho de Davi por filiação corporal, como descendente de sua raça, e foi por isso que teve o cuidado de acrescentar: como ele lhe chama em espírito seu Senhor. Ora, se existe
uma diferença hierárquica entre pai e filho. Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Ele confirma esta interpretação e reconhece a sua inferioridade com relação a Deus, em termos que não deixam lugar a dúvidas. Olha como diz João 14, 28, João 7, 16. Ouviram o que foi dito, eu me vou e volto a vocês. Se me amassem, rejubilariam, pois que vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Desde que ele nada diz de si mesmo, Jesus não diz nada de si mesmo, que a doutrina que prega não é sua, que ela lhe veio de Deus, que lhe enviou, ordenou, que viesse a conhecer, que não faz o que Deus não te deu de poder, que a verdade que ensina, ele aprendeu com Deus, cuja vontade se acha sujeito. É que Jesus não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. E uma terceira e última parte indaga sobre, após a morte de Jesus, ainda fica alguma dúvida sobre a sua divindade? O seu discurso mudou? Veja bem, lá em João 20, 17, na aparição a Maria Madalena, Jesus responde, não me toquem, porque ainda não subi a meu Pai. Vai, porém, ter com os meus irmãos e digam a eles de minha parte. Qual é a parte de Jesus? Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Na aparição para os apóstolos, olha outra definição da missão de Jesus, tão fidedigna aqui na terra. Aproximando, Jesus falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Lá em Mateus, com a aparição aos apóstolos. Ora, vocês são testemunhas dessas coisas. Vou lhes enviar o dom de meu Pai que lhes foi prometido. Registro de Lucas 24, 48 e 49, quando Jesus teve a aparição para os apóstolos. Bom, e aí já partindo para o final da nossa reflexão sobre um tema tão importante, complexo, mas muito importante, nós trazemos aqui um trecho tal qual está na obra de Allan Kardec, aonde ele faz algumas indagações. Ele inicia perguntando, que autoridade maior se pode pretender do que a das próprias palavras de Jesus? Quando ele diz categoricamente, eu sou ou não sou isto ou aquilo, quem ousaria arrogar-se o direito de desmenti-lo? Mesmo que para colocá-lo mais alto do que ele a si mesmo se coloca? Quem pode racionalmente pretender estar mais esclarecido do que ele sobre a sua própria natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e multiplicadas como estas? E aí ele traz, na obra, Allan Kardec traz uma coletânea de afirmações que Jesus fez aqui na sua peregrinação terrena. E isso de uma forma bem sucinta. Não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. Foi de sua parte que vim. Outra, digo que vi junto ao meu Pai. Não cabe a mim lhes conceder isso. Tal coisa será para aqueles a quem meu Pai o preparou. Vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Por que me chamas de bom? Bom não há senão somente Deus. Não tenho falado por mim mesmo, meu Pai que me enviou, foi quem me prescreveu, por mandamento seu, o que devo dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que vocês têm ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou.
Nada faço de mim mesmo, digo unicamente o que meu Pai me ensinou. Não posso fazer de mim mesmo. Não cuido de fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tenho-vos dito a verdade que aprendi de Deus. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Tu que és único Deus, verdadeiro e Jesus Cristo, a quem me enviaste. Meu Pai, nas tuas mãos entrego a minha alma. Meu Pai, se for possível, faça de mim que este cálice se afaste. E aí, por final, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A obra póstuma que Allan Kardec nos deixa, também como legado, ajudando, auxiliando a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo, nos faz ressignificar quais as mensagens, através das passagens de Jesus nessa terra, uma terra de expiação e prova, aonde ele teve como missão vir para que nós aprendamos a ser realmente filhos de Deus. E aí, quando lemos estas palavras, esse conjunto de breve coletânea da vida de Jesus aqui na Terra e os seus ensinamentos, ficamos a perguntar como pode ter vindo à mente de alguém, isso é Allan Kardec colocando, a mínima ideia de atribuir-lhes um significado oposto ao que eles indicam tão claramente no Evangelho, de conceber uma identificação completa de natureza e de poder entre o Senhor e aquele que se declara seu servidor, Jesus Cristo. Neste grande processo que dura quase 15 séculos, quais as peças de convicção? Allan Kardec pergunta. Os evangelhos, não há outras, os quais no ponto em desacordo não dão lugar a qualquer equívoco. O que é que contrapõe os documentos autênticos que não se podem contestar, sem contestar de falsa a veracidade dos evangelistas e do próprio Jesus, documentos que se apoiam em testemunhos oculares? Uma doutrina teórica puramente especulativa, nascida 3 séculos mais tarde, de uma polêmica travada sobre a natureza abstrata do verbo, doutrina essa rigorosamente combatida durante muitos séculos e que só prevaleceu pela pressão de um poder civil absoluto. E coadunando, enquanto filha de Deus, coaduno com um trecho do irmão José Pacini, de Juiz de Fora. Os pronunciamentos libertadores de Jesus não foram objetos de estudo pelos teólogos que criaram as liturgias, os sacramentos e, pior ainda, a hedionda teoria de penas eternas, desfazendo a imagem de Deus misericordioso, tão bem delineada pelo nosso Mestre Jesus. A mensagem cristã, apequenada, podada, enxertada por aqueles que dela se apossaram, construindo uma religião atemorizadora e salvacionista, com base em atitudes místicas e na crença de que seria o sangue de Jesus o remissor dos pecados da humanidade. Não, não. Foi enfatizada a adoração exática de Jesus morto, em detrimento do esforço de seguir o Jesus vivo que habita em cada um de nós, que a todos os dias, a todo momento, está disposto a nos ajudar na nossa renovação, na nossa restauração da paz. E é esse Jesus vivo que nós temos que pregar, é esse Jesus vivo que nós temos que vivenciar, sempre estudando o Evangelho, ressignificando aquilo que é trazido, aquilo que nos deixou como legado cristão, legado de amor, legado de paz, legado de humanização. É o que nós precisamos. Assim, meus irmãos, eu agradeço a Divina Tríade pela oportunidade de compartilhar estudos
tão importantes para o nosso caminho evolutivo na vida terrena, com a esperança, com a fé de continuidade na vida espiritual. Peçamos agora aos nossos irmãos espirituais, da falange de Jesus, da falange de Maria, que fluidifiquem a nossa água, trazendo o antídoto, o remédio certo para cada um de nós, nos fortalecendo para a continuada dessa jornada terrena e sempre na evolução. Que nós não nos estacionemos com pensamentos mundanos, mas sim que nós progridamos pautados na palavra, nas palavras que foi deixado como legado por nós, para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus.